Oi, gente, passei aqui para dar um beijo, para dizer que eu fico realmente impressionada com Ana e com a turma do Banzeiros da Rainha, como encontram textos pertinentes para cada momento, né, para tudo que está acontecendo, para a realidade. Isso me dá muita força, porque os textos e as poesias fazem muito sentido, são profundas, como as músicas. Vocês têm muitas músicas minhas para escutar, tem músicas que falam de vários assuntos. Eu sempre E nas minhas músicas, principalmente as que eu compus, eu trouxe questões sérias, profundas, né? A minha música é rítmica, vibrante, cheia de vida, mas eu nunca deixo de trazer alguma questão. Inclusive os nomes dos meus álbuns, né? O Canto da Cidade, Música de Rua. Eu uso sempre a música ou alguma... Como eu fiz com Samba Presidente, eu quero um samba para o presidente, quero um samba novo, um samba diferente, um samba endiabrado para defender a gente, um samba empoderado, um samba contente, um samba maravilhoso, um samba imponente. Eu quero samba, ou um samba para presidente, né? Pedindo que a gente escolhesse sempre alguém que a gente se sentisse representado, efetivamente. Que a gente se sinta representado como o samba nos representa, né? O samba é o DNA do Brasil. A gente fala do Brasil, a gente se identifica como um povo que samba. Eu até disse que os europeus são existencialistas e nós sambistas, né? Porque a gente vai tocando a vida. Muitas canções minhas, quando eu gravei Terra Festeira, que é uma música que fala do aniversário de Salvador, diz gente que dá nó em pingo d'água, né? Em cada música tem mensagens que falam da nossa capacidade de resistir. A arte realmente é uma parceira impressionante, né? Para nos fazer seguir. Mas eu acho que a gente está precisando realmente se comunicar com muita força com nossa arte, com todas as expressões que temos. Mas é preciso conviver com o contraditório. É enriquecedor ter argumentos, discutir seus pontos de vista, sua maneira de pensar, né? Isso é fundamental para que nós tenhamos mais contribuições de todos, né? O que às vezes eu pontuo aqui, reclamo, da tentativa de calar o outro, né? Então cada um se expressa, cada um diz o que pensa, como pensa, e constrói maneiras de dizer isso através de sua poesia, através de seus gestos. As linguagens artísticas foram mudando ao longo dos anos, né? E a música também já vai ganhando novas nuances, timbragens, ritmos, gêneros novos, né? E a gente vai, através da cultura de cada lugar, dando mensagens para humanizar o mundo, né? E a música, o axé, é uma música que traz todos, o meu axé, o axé dos blocos afro, trazem um discurso mais social, mais profundo, mais denso, né, de alguns artistas que escolheram também dizer coisas mais sérias em suas músicas. Os artistas nos surpreendem todo o tempo. Eu estava aqui falando que um artista plástico, por exemplo, pode pegar qualquer tipo de material para gerar uma obra, né? Pode inclusive inventar uma matéria-prima, que é o que acontece muitas vezes, para criar uma escultura, uma pintura, uma obra de arte, algo que ele queira fazer visual ou com outro, que toque outros sentidos humanos, né? Para que a gente interaja. E filmes, instalações, são muitas maneiras. E na música também. Na música a gente tem que se reinventar todo o tempo, né? Inventar também a matéria-prima,
E aí, falando de linguagens musicais, o axé, eu desde menina cantei músicas muito densas, muito sérias, melancólicas. De vez em quando eu fico pensando como é que eu fui fazer uma música tão alegre. Porque por ser bailarina, né, dançarina de afro, de danças brasileiras, além de ser bailarina com formação clássica, mas eu sempre escolhi linguagens brasileiras, sempre conscientemente busquei sintetizar o que era mais brasileiro, descobrir o que era mais brasileiro e reinventar e inventar e trabalhar com essa possibilidade de fazer algo mais próximo de nós, que tivesse a ver com o nosso DNA, com a nossa cultura, com quem somos, com a nossa civilização e tudo. Então, já desde criança tinha esse desejo. Então, eu, menina, com 9, 10 anos de idade, dançava Divino Maravilhoso, Geleia Geral, fiz teatro. As músicas, todas daquela época falavam contra a ditadura, as músicas de MPB, criticavam o autoritarismo, a ditadura, e eram músicas sempre muito densas, mesmo quando eram alegres. Várias músicas de Gil, cantar e apoiar os blocos afro, quem estava lutando pela liberdade de expressão, quem estava do lado da grande massa da população brasileira que sofria com a ditadura, era quem estava fazendo uma música política. Então eu trouxe muito desse conteúdo para a minha vida Por isso eu gravei Geleia Geral no meu primeiro álbum solo, vocês se lembram? O poeta de sol é bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, no calor girassol com alegria, da Geleia Geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É Pumbaie, é boi, ano que vem, mês que foi. Então os tropicalistas, né, sempre me influenciaram muito. Elis, eu assisti um único show de Elis, foi Transversal do Tempo, eu tinha 13 anos de idade, consegui um show dela em Salvador, e ela cantava Construção, Deus lhe pague, não é à toa que eu regravei no Axé a Voz e Violão, que inclusive mostra exatamente a minha história, né? E eu conto também através das canções que são tão influentes e que falam do meu sentimento de Brasil, do meu olhar sobre o Brasil, né? Que foi muito construído através dos artistas que me influenciaram, né? Me fizeram sonhar com a liberdade, sonhar com esse país. Coração Civil de Milton, que eu cantei agora no Pôr do Som, é uma música que eu canto desde menina, que eu dancei. Então, lembrei que nesse show também a Elis cantava: o Brasil não conhece o Brasil nunca foi ao Brasil, né? Cartomante, cai o rei de ouros, cai o rei de espadas, cai o rei de paus, cai, não fica nada. E a Elis cantou muito o repertório de Milton, cantou Gonzaguinha também, tem como se for a brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho, na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida. Participou daquele álbum histórico, Clube da Esquina, né? O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? A gente tem que se perguntar, né? Porque eu queria, com a minha música, a vida inteira, o que eu sempre quis, foi que a gente se olhasse como brasileiro com mais amor, com mais admiração. Por isso eu sempre escolhi fazer músicas que nos reforçassem, né? Que fossem hinos de resistência, hinos de celebração da nossa cultura, de trazer visibilidade para os nossos grupos afro, para
para pessoas, para compositores que não tinham muita voz. Eu, no começo da carreira, também não tinha voz, mas queria fazer aquilo conectada com o que me interessava, com um discurso afirmativo, poderoso e lindo, porque sempre é afetivo, né? Sempre que está ligado às nossas matrizes, né? O lugar onde a gente nasceu, é o que a gente ama, a música que nos fez. Eu também cantei muito rock. Nos anos 80, com a abertura política brasileira, as músicas do Legião, do Paralamas, né? Várias músicas traziam a indignação com a situação ainda de final de ditadura, e o rock foi uma linguagem muito forte naquele momento para a gente protestar, para falar de nós. Mas o rock sempre falando de uma maneira mais dura, mais crítica. E o axé do outro lado falando do que a gente tinha que fazer de outra maneira. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô, mãe que é mãe. Nos 80 o que a gente fazia, nem nome de axé tinha, né? Era uma música dançante, galopes de São João, frevos, rock, músicas de MPB, né, que a gente podia adaptar para o trio elétrico, músicas para dançar. E ali começaram a ser feitas canções, músicas dessa nova geração. E aí cada um, em cada trio elétrico, em cada contexto que estava no carnaval, foi criando músicas. Então, cada pessoa criou o que lhe interessou falar, né? Então, tem uma música mais densa, mais política, que é a música dos blocos afro, que é a música que eu sempre me identifiquei mais, porque se a minha MPB dos 80, junto com o rock, surge Luiz Caldas, né? Com uma mistura muito particular. Ele é genial e fez suas músicas que se tornaram muito famosas na Bahia, no Nordeste, no Brasil. Ele se tornou um ícone pop relacionado com o carnaval. Mas a música de Luiz é uma música de Luiz, né? Eu já estava começando a cantar nos trios a partir de 1982. Em 86 eu começo a cantar com a banda Eva. Mulheres não puxavam trios elétricos, mas paralelo a isso eu estava fazendo barzinho e definindo a construção da minha identidade como artista. Comecei a ter a perspectiva de virar uma cantora profissional. Que era contando história, foi por o começo da minha carreira. Acabei contando minha história, estava falando geral, assim, sobre música, sobre as canções, sobre as composições, sobre as inspirações para as músicas. E cada tempo no Brasil, a gente já viveu tanta coisa, né? Já tivemos tantas mudanças, já tivemos... a gente é bem intenso, né, na vida política. E a música, as artes vão dialogando com isso. As artes são a forma do inconsciente coletivo aparecer, né, florescer. E cada geração traz o que parece mais necessário. Já são tantos dias de quarentena, né? Pensando, refletindo. A quarentena faz a gente viver dentro da gente, mais do que nunca. Então a quarentena me trouxe muitas memórias do começo da minha vida. Eu normalmente não tinha esses déjà vus, assim. Não, o passado não chegava tão nítido. Mas a gente, sem conseguir ter perspectiva de futuro, a gente acaba, de alguma forma, voltando à fita. A fita. Vocês talvez não saibam não que seja isso, vários de vocês, né?
o tempo vai voltando para trás como uma fita de cinema, que a gente grava a música, que a gente volta para trás, que antes a gente gravava em fita, né? Veio essa memória da fita. Pois é. E eu estou cheia de recomposições. Eu acho que eu vim aqui para ver vocês e falar de que sempre o que me importou mesmo foi a gente. Foi o ser humano nesse lugar, foi o país, né? Foi o Nordeste, foi a Bahia. Foi dar voz a cada um, dar visibilidade para cada um. Quando eu olho todo mundo na rua, no carnaval, a vontade que eu tenho de botar cada um para sambar ali em cima, para cantar ali em cima, para dizer como é lindo. Cada um do seu jeito, cada um com sua singularidade. O carnaval é a própria expressão da diversidade, né? Por isso eu sempre uso o carnaval como analogia de um sonho, de um mundo onde se possa viver harmonicamente como a gente dança carnaval, né? E esse é um momento em que a gente está, de alguma forma, cada um afastado dentro de sua casa. Eu escolhi o caminho da alegria, o caminho do samba, o caminho do ritmo. Mas é óbvio que o samba está impregnado de lamento. Tanto é que eu, nas minhas canções, muitas delas são em tom menor. E a tristeza já está lá dentro, né? A tristeza já está dentro da gente, a tristeza está nas notas, nos acordes. Os tambores também muitas vezes são tristes, lamentosos, vão paulatinamente cantando a sua dor, não é? Com o seu... A cada passo, a cada caminhada, parecem cortejos, parecem revoluções, os blocos afro, contínuas, revoltas malês, né? É sempre o povo dizendo o que precisa ser. Como eu estou completamente conectada com as lutas de meu povo, não só da Bahia, mas do Brasil e do mundo. Todos os meus cantos são cantos de fé em nós, mas são cantos também que reclamam. Eu trago um pouco do DNA do rock, muito do samba, que diz com altivez que a gente merece melhor, mas que a gente tem muita tristeza para vencer, tem muitas barreiras para vencer, tem muitas paredes para quebrar. Minha primeira música solo foi Vida que vida é uma saída, vida que vida é mudar a cara, vida é descer ladeira, é escolher um lado, é derrubar um muro, o amor é o culpado. Não é um amor uma pessoa, é o amor que a gente sente por tudo, por mim. E vocês sabem que o que importa na vida é a ficção que a gente tem das coisas, não é a realidade. Então, eu componho com vontade de pegar cada retalho que eu encontro de sentimento, de sensações e colocar nas letras. Das minhas músicas serem músicas de luta, serem bandeiras, sim, serem canções de afirmação, serem canções para vocês dançarem, para se encontrarem, para se olharem, para sentirem, para saírem dançando também sem pensar. Fernando Pessoa diz que pensar é não compreender, pensar é estar doente dos olhos. E eu vivo tentando me desprender do pensamento e me agarrar nos sentimentos. E dos sentimentos nascerem as palavras. Manuel de Barros ensina bastante a gente. Por isso eu volto ao começo lá, desse bate-papo, sozinha aqui, desse monólogo que eu estou aqui como se eu estivesse conversando com vocês. De que quando uma poesia traduz o que a gente sente no dia, parece que está tudo resolvido. Então acho que eu vou ler poesia agora, para ver se fica tudo resolvido. Mas não esqueçam que tem muito o que fazer, além da música. A gente tem muito o que dizer e o que fazer.
nesse país, nesse momento. Estamos juntos. Um beijo. Vou mandar um beijo para cada um que foi fofo comigo no meu post de hoje. Com saudade dos filhos, com saudade de Mel, que está lá em Curitiba, com saudade de Clarice, que está em outra casa, minhas netas e meus filhos mais velhos. Muita saudade de meus pais também. Hoje eu desabafei aqui, e recebi tanto dengo, tanto carinho. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. É verdade, eu estou aflita. Estou preocupada com a vida dos brasileiros. Muito preocupada, e acho que a gente precisa se mobilizar para resolver isso. E eu fiz todas essas músicas para falar bem de nós, para a gente se olhar da maneira correta, se orgulhar de quem somos, porque nós somos maravilhosos como povo. A gente tem um bocado de coisa para resolver, como todos os povos do mundo. Não há como gente junta no lugar, gente diversa, com tantos sonhos, com tantos desejos, com tantas formas de pensar diferentes, seja um grupo homogêneo. A democracia traz essa inquietude, esse confronto de ideias, mas jamais traz esse lugar de caos contínuo que a gente vive. Isso está errado, isso não está bom. Não é isso. A gente tem que arrumar o nosso caminho urgentemente. A gente não pode continuar. A gente precisa se colocar num caminho de prosperidade, se olhar percebendo as coisas positivas que a gente tem, tudo que a gente tem de bom, porque não é possível, 220 milhões de pessoas. Lógico que a gente tem muito mais qualidades do que defeitos. Vocês não acham?